Olá, bem-vindo e bem-vinda ao 11º dia da jornada de 65 dias com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me chamo Joana Cripa e eu ensino você a usar os dados pessoais conforme a LGPD. Hoje faremos a leitura e os comentários do artigo 11 da lei. Esse artigo se refere às hipóteses para tratamento dos dados pessoais sensíveis. Lembrando, os dados pessoais sensíveis estão apresentados no artigo 5º, inciso 2 da LGPD. São eles: aqueles sobre a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, sempre que vinculados à pessoa natural. Esses dados são assim caracterizados porque, dependendo como for a forma do tratamento, pode gerar um ato discriminatório. As atividades que utilizam essas informações pessoais devem ser acompanhadas de muito cuidado, de muita atenção, porque, por exemplo, um incidente de segurança envolvendo dados sensíveis pode causar consequências muito graves para os titulares e um prejuízo enorme para o negócio, para o empresário, para o empreendedor. Outra questão que nós podemos apresentar já de início é que, para tratar os dados pessoais comuns, nós temos 10 hipóteses previstas no artigo 7º da LGPD, mas para os dados pessoais sensíveis só existem 8 hipóteses. E quais seriam essas bases legais que estão no artigo 7º, mas que não se repetem no artigo 11 e, então, não podem ser utilizadas para tratar os dados pessoais sensíveis? São as hipóteses do inciso 5, aqueles dados necessários para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato. A hipótese do inciso 9, quando são dados necessários para atender o interesse legítimo do controlador ou de terceiro. E a hipótese ainda do inciso 10, que é para a proteção do crédito. Vejam, são essas as 3 hipóteses que não são possíveis de serem utilizadas como bases legais para tratamento dos dados pessoais sensíveis. Como as outras bases legais acabam se repetindo em alguns termos, eu sugiro que você assista em conjunto o vídeo do 7º dia da jornada da LGPD, para ter uma melhor compreensão sobre o tema. Feita a introdução, iniciaremos então a leitura e os comentários sobre o artigo 11 da LGPD. Vamos lá? Artigo 11. O tratamento de dados pessoais somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o titular ou o seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Uma pequena diferença é que o inciso 1 do artigo 7º se limita a dizer, abre aspas, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, fecha aspas. Nos parágrafos do artigo 7º e no artigo 8º que haverá a apresentação dos requisitos, enquanto no inciso 1 do artigo 11 consta que além do titular, também pode ser fornecido o consentimento pelo seu responsável legal, e o consentimento tem que estar específico e destacado e com as finalidades específicas. Na sequência, temos o inciso 2, que trata das outras 7 hipóteses para tratar os dados pessoais sensíveis. Estas são sem o fornecimento do consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a linha A, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. A redação dessa linha está idêntica à do inciso 2 do artigo 7º. Apresento um exemplo em que se utiliza essa base legal para tratar um dado de saúde. O artigo 6º da Lei nº 13.787, de 2018, possibilita que, decorrido o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro, os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser eliminados. Armazenar e eliminar são formas de tratar dados pessoais. A base legal para essas atividades estarem conforme a LGPD é o cumprimento de uma obrigação legal. Assim, clínicas, hospitais e profissionais que possuam prontuários de saúde, sejam eles físicos, digitalizados, microfilmados e arquivados eletronicamente no meio óptico, ou aqueles constituídos por documentos gerados e mantidos originalmente da forma eletrônica, devem armazená-los e só podem eliminá-los após, no mínimo, 20 anos a partir do último registro. A Lei 13.787, de 2018, traz outras informações importantes sobre a digitalização e o uso dos sistemas informatizados de guarda, armazenamento e manuseio de prontuários do paciente. Se você se interessa pelo tema, eu te recomendo a leitura na íntegra da lei. Ela é de fácil entendimento e, além disso, ela pode te ajudar em outros aspectos numa adequação de estabelecimentos de saúde à LGPD.
Seguindo, a linha B dispõe que não depende de consentimento do titular para o tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Destaco: para os dados sensíveis, não consta a possibilidade da administração pública realizar o tratamento compartilhado de dados respaldada em contratos, convênios e instrumentos congêneres, ou seja, essas hipóteses são apenas para os dados pessoais comuns, conforme inciso 3 do artigo 7º. Também não depende do consentimento do titular para a linha C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Essa linha tem uma redação bem parecida com a do inciso 4 do artigo 7º. Mas atenção! O que é dispensado é o consentimento para tratar o dado pessoal nos termos da LGPD. Por quê? Conforme a Resolução 466, de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, é obrigatório coletar o termo de consentimento livre e esclarecido do paciente em que ele concorda participar da pesquisa clínica. Esse TCLE corresponde a uma anuência do participante ou do seu representante legal de forma livre, sem vícios, sem dependência, subordinação ou intimidação, após um esclarecimento completo e detalhado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta pessoa possa ter. Inclusive, esse ano, em 28 de maio de 2024, foi sancionada a Lei 14.874. Ela dispõe sobre a pesquisa em seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Essa lei entra em vigor em 90 dias a contar da data da sanção. Na linha D, temos a dispensa do termo de consentimento para o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral. Este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que é a Lei de Arbitragem. Atenção! Novamente temos uma diferença importante entre o artigo 11 e o artigo 7º. No artigo 7º, nós temos a base legal para executar o contrato ou procedimentos preliminares a ele. Isso é diferente de tratar os dados pessoais para o exercício regular do direito do controlador previsto em contrato. Uma citação aplicável a essa linha é o aumento de faturamento das contas médicas do hospital. Veja, faturar não é um tratamento de dado para a tutela da saúde, mas é um direito regular do hospital receber pelos serviços prestados. E muitas vezes quem faz esse cálculo não é um profissional da saúde, é um empregado, geralmente do setor de faturamento. Para fazer esse cálculo, ele vai precisar ter acesso a uma parte do prontuário do paciente, que contém informações como o período de internamento, os remédios dispensados, os materiais utilizados, para então cobrar, seja do próprio SUS, ou do plano de saúde, ou ainda de forma particular, diretamente do paciente. Prosseguindo, dispensa-se o consentimento para a linha E, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. A proteção da vida ou a incolumidade física são situações que o titular deve estar sob risco de vida ou integridade física. Exemplificando, uma pessoa sofre acidente de trânsito, está inconsciente, precisa de transfusão de sangue, mas a unidade de saúde que atendeu não tem conhecimento sobre sua crença religiosa. Um fator que poderia obstar a transfusão sanguínea, já que existem religiões que não permitem. Se o paciente tiver um registro no Sistema Único de Saúde e essa informação, religião, estiver na base de dados, a unidade de atendimento pode acessar essa informação e garantir a proteção da vida do cidadão conforme sua crença religiosa. Na linha F, tem-se a dispensa do consentimento para tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. 2 pontos que merecem destaque. O primeiro é que, a meu ver, houve um equívoco do Conselho Federal de Medicina quando elaborou uma cartilha de LGPD e disse, abre aspas, na regra geral, passa a ser obrigatória a obtenção da permissão específica do titular para que os tratamentos dos dados possam ser efetuados, o que pode ser suprido por termo de consentimento esclarecido a ser firmado por eventual interessado. Fecha aspas. Inclusive, o fato de terem utilizado a expressão termo de consentimento esclarecido leva-me a interpretar que pode ter existido uma pequena confusão com o TCLE. Assim, eu entendo importante enfatizar. O consentimento para tratar os dados pessoais nos termos da LGPD é diferente do termo de consentimento livre e esclarecido para realizar procedimentos no âmbito da saúde. Além disso, basta a gente ler o inciso 2, seguido da linha F, e verificar que para a tutela da saúde, consentimento é dispensado.
se a atividade com um dado pessoal sensível for realizada por profissional de saúde, autoridade sanitária ou serviço de saúde. Aliás, imagina uma situação como seria estranha o médico ou o hospital solicitar o consentimento do paciente para cuidar da saúde dele e aí o paciente querer exercer o seu direito de revogar o consentimento. Não faz muito sentido. É claro, tem situações que realmente é necessário coletar o termo de consentimento. Por exemplo, no caso do médico querer utilizar o diagnóstico e o resultado do paciente, do tratamento do paciente, para mostrar para outro paciente, como se integrasse o seu portfólio, ou ainda, até como apresentado já no 7º dia da jornada, referente à utilização das fotos de antes e depois dos procedimentos e sua divulgação nas redes sociais. O segundo ponto que eu observo é que essa linha foi alterada pela Lei 13.853, em 2019, que passou a prever o termo exclusivamente. Além disso, incluiu, além dos profissionais da saúde e a autoridade sanitária, que possam tratar os dados de saúde para a tutela de saúde, os serviços de saúde. Para garantir melhor entendimento disso, são profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, médicos, dentistas, entre outros. São autoridades sanitárias, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tem as vigilâncias sanitárias estaduais, municipais, etc. Já os serviços de saúde são os hospitais, clínicas, consultórios, serviços de hemodiálise, até mesmo o banco de leite humano. Por fim, a linha G permite o tratamento de dados pessoais sensíveis sem o consentimento do titular para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastros em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei e exceto nos casos de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Exemplo de aplicação dessa base legal é o sistema de biometria ou de reconhecimento facial para acessar um local restrito. Inclusive, se te interessa o assunto de biometria e reconhecimento facial, ele foi tema do Radar Tecnológico, edição número 2, publicado em junho de 2024 pela NPD. Ainda tem uma nota técnica número 4 da NPD, publicada em 2023, em que a autoridade se manifestou sobre o tratamento de dados pessoais no setor farmacêutico. Nele se analisou a coleta de biometria por algumas farmácias, e, dentre elas, especificamente a drogaria Iguatemi implantou um sistema de pagamentos por reconhecimento facial, um sistema operado em parceria com a Cielo e com uma startup, a Payface. E uma das motivações que eles utilizaram foi a garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. Isso tudo está sendo ainda analisado pela ANPD. Agora iniciamos a leitura dos parágrafos do artigo 11. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada a publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Desta forma, se órgãos e entidades públicas forem tratar dados sensíveis para cumprir uma obrigação legal ou regulatória ou executar uma política pública, devem dar ampla publicidade à dispensa do consentimento. E um local que você pode utilizar para dar essa publicidade é a política de privacidade. A LGPD ainda dispõe de um capítulo específico para o tratamento dos dados pessoais pelo poder público, que leremos mais à frente. Parágrafo 3º. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público no âmbito de suas competências. Há pouco eu mencionei que a NPD emitiu a nota técnica número 4, para alinhamento de conformidade com a LGPD e sua aplicação no varejo econômico. Concluiu que poderia se beneficiar de um trabalho em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, pois as competências seriam complementares e teria aí melhores estratégias de regulação e conformidade do setor. Assim, já em 2023, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, com a finalidade de apurar a veracidade das acusações e avaliar se a empresa Raia Drogasil estava em conformidade com as leis de proteção de dados e com os direitos do consumidor, notificou a empresa para que ela prestasse esclarecimentos sobre as práticas de tratamento indevido de dados pessoais sensíveis dos consumidores relacionados à saúde, sem o consentimento dos clientes, de forma inadequada e comercializando para anunciantes, dentre eles uma empresa do grupo,
ARD Ads, que estaria realizando publicidade direcionada a determinados perfis de consumidores, bem como para terceiros, tudo que levaria a empresa a ganhar dinheiro, ou seja, obter vantagens econômicas. Até o momento, não temos uma vedação ou regulamentação por parte da ANPD sobre o assunto, mas a Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, que elaborou a nota, encaminhou ela para a apreciação da Coordenação Geral de Fiscalização, para que então fossem adotadas eventuais medidas que considerassem cabíveis. Parágrafo 4º. É vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis, referentes à saúde, com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que, observado o parágrafo 5º deste artigo, incluindo os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir, inciso 1, a portabilidade de dados, quando solicitado pelo titular, inciso 2, as transações financeiras ou administrativas, resultantes do uso e da prestação de serviços de que tratam esse parágrafo. Como regra, portanto, os dados de saúde não podem ser compartilhados com o objetivo de obter vantagem econômica. E aí eu faço um histórico. A primeira redação da lei só permitia o compartilhamento nesses casos para portabilidade, mediante consentimento do titular. Em 2018, a medida provisória número 869 acrescentou a possibilidade do compartilhamento para prestação de serviços de saúde suplementar. No finalzinho de 2019, a lei número 13.853 ampliou a possibilidade de comunicação ou uso compartilhado de dados de saúde, com o objetivo de obter vantagens econômicas, para 3 hipóteses. A primeira, prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, incluindo serviços auxiliares de diagnose e terapia, desde que as operadoras de planos privados de assistência à saúde não tratem os dados para selecionar riscos na contratação de modalidade, tampouco para a contratação e exclusão de beneficiários, e que a atividade seja em benefício dos interesses dos titulares. Aqui já uma observação. No conceito de operadoras de planos privados de assistência à saúde, eu entendo que incluem-se tanto os planos de saúde como os seguros privados de assistência à saúde. E um exemplo de uso compartilhado é o compartilhamento de prontuários médicos entre equipes médicas diferentes. Uma que está tratando e a outra que encaminha para uma empresa parceira para ver se elas podem trabalhar em conjunto. Veja que aí tem um interesse de obter vantagens econômicas. A segunda hipótese é para uso compartilhado em caso de portabilidade de dados. E aqui, quando solicitada pelo titular. Veja, a portabilidade não é mais mediante consentimento, mas sim solicitação do titular, até porque ela é um direito do titular, nos termos do artigo 18, inciso 4 da LGPD. Por fim, a terceira hipótese de comunicação ou uso compartilhado de dados de saúde para obter vantagem econômica passou a ser as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. Por exemplo, um hospital compartilha com um plano de saúde credenciado o resultado de uma tomografia, para que então seja liberada a realização de um procedimento cirúrgico. Isso se o credenciamento entre o hospital e o plano de saúde condicionar a liberação prévia do procedimento cirúrgico, para então o hospital ter o correspondente reembolso. Parágrafo 5º. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Eu havia adiantado esse conceito agora quando da explicação do parágrafo 4º. E ainda, a Lei 13.853 de 2019 é que incluiu esse parágrafo 5º, que na verdade é a redação da súmula normativa número 27 da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que veda aos planos de saúde a seleção dos riscos. Chegamos ao fim do 11º dia da jornada de 65 dias com a LGPD. Obrigada a você que está me acompanhando. Se você gostou desse vídeo, encaminha para alguém que vai gostar também. Eu vou deixar as leis e os materiais que eu mencionei aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!